para você ver que como Freud ele queria entender por que que as pessoas elas se se se, se fecham muitas vezes e por que que elas têm tendência a sempre a ter manias, a ter, vamos dizer, esse aqui é o totem e o tabu, que ele vai diferenciá-los e também unificá-los, né? Então esse livro aqui é o volume 11, de 1912 a 1914, ou seja, ele levou 2 anos para escrever esse livro. E ele fala, primeiramente ele fala que o homem ele é acostumado com objetos inanimados. Então, lendas, mitos, conto de fadas. E ele fala que ainda existe até hoje, no nosso mundo contemporâneo, esse tipo de cultura, né? Vamos dizer assim. E também fala que ainda existem povos primitivos que conservam certas leis, que conservam certas leis, que é para prevenir certos tipos de comportamento dentro daquela tribo. É isso que ele tenta explicar no livro Totem e Tabu, que é o surgimento das leis que regem a família, e ele começa pelo totemismo. Totem nessas culturas, ele é alguma coisa que de forma inanimada que se tornava um deus para eles e que esse deus ele tinha sua clã e cada um tinha sua clã. O que acontecia nessas clãs? A pessoa ela não podia casar com a mesma pessoa da clã. Vamos para bom entender. Eu não posso casar com pessoas da minha mesma família. Minha família Vieira, eu não posso casar com pessoas da minha família. Então o totemismo era mais ou menos isso, que ele chamou de exogamia, que ninguém poderia casar com pessoas da mesmo totem. Então vamos dizer que o totem hoje seria o nosso sobrenome, né? Eu não posso, que seriam laços sanguíneos. E mesmo assim, alguns laços que não são laços sanguíneos também. Então, em todas as suas pesquisas, ele encontrou tribos que, é, que eles não podiam manter relações sexuais com pessoas da mesma tribo. Então, assim, ele viu que isso daí não era uma coisa construída pelo homem, mas era uma coisa civilizatória. Quer dizer, tem culturas em que você chegava lá e que o irmão não podia ver a irmã nua. O irmão, até hoje é assim, né? Tem algumas culturas que você não pode ver sua irmã nua, você não pode ver sua mãe nua, você não pode ver então até hoje tem essa questão totêmica em relação a isso. E as relações sexuais, muito mais ainda. Né? Relações sexuais, muito mais ainda. Então você não podia. Eu não vejo meu irmão nu, eu não vejo minha irmã nua, eu não vejo. é, isso, isso vem muito por isso que aquela sensação da vergonha ela vem mesmo da coisa dessa questão cultural do totem, né? E isso que ele diz que essa questão ela não vem de um sistema totêmico. Ele acredita que isso vem de uma ordem civilizatória, de uma ordem natural. E aí ele fala que a exogamia ela seria um costume. Para quê?
para prevenir o incesto. Ou seja, você não pode se relacionar com pessoas da sua família. Então, eram feitas regras de evitação. Então, existem várias tribos, vários, vários, vários povos que, vamos dizer assim, tinham essa regra de evitação. E nas suas pesquisas, pode perceber que a sogra ela era uma das mais fortes evitações, né? Era mais forte das evitações, devido o marido ser mãe da sua filha, mãe da sua esposa, ele, vamos dizer assim, ter uma relação às vezes até maternal com essa mulher e várias situações assim que no livro ele explica por que essa evitação, o que a evitação da sogra é o mais é o mais forte, né? Por causa do porque isso ele fala assim, ó, nas relações genro e sogra, a possibilidade de incesto parece ser uma tentação na fantasia, mobilizada pela ação dos laços inconscientes. Então ele vai dizer o que ele vai tentar falar aqui é esse genro pode ele cria uma relação materna com essa mulher, com a mãe da sua filha. Então ele violando isso, ele está tendo praticamente uma relação com a mãe. Então a sogra ela substitui esse Édipo, né? E transforma esse filho, esse genro em um filho. Por isso, acho que é por isso que as pessoas falam assim: eu tenho meu genro como um filho. Então, já pensou se ele resolve ter um caso com essa sogra? Ele está tendo, na fantasia sexual dele, ele está tendo um caso com a mãe dele. É uma coisa que ficou meio que quebra esse Édipo, né, entre eles. Aí ele vai falar mais para frente ele começa aqui. A primeira escolha de objeto do menino, ela é incestuosa. E esses objetos eles são proibidos, né? Que é o seio da mãe. Então ele aponta aqui, a mãe e a irmã são duas mulheres que ele tem desejo sexual. Então ele precisa já a aprender, né? Que esse Édipo ele precisa ser derrubado ali a partir do momento em que ele se relaciona com dissolvido, né? O Édipo ele se dissolve, né? Com essa mãe, com essa irmã. O tabu ele já vem